Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui, e hoje eu gostaria de trazer a resposta daquela pergunta de $1 milhão. Será que o Cooper Flagg vai para o draft da NBA, vai entrar para o draft da NBA de 2025? Essa pergunta foi respondida e eu gostaria de aprofundar um pouco mais no assunto com questão ao estilo de jogo, quais são os melhores destinos, para onde ele pode ir, se ele realmente manter o nome dele no draft, se ele vai manter o nome dele no draft, por que ele é um prospecto tão interessante para esse draft de 2025 e por que ele é unanimamente considerado o 01 dessa classe, por que ele pode considerar voltar para Duke ao invés de entrar na NBA mesmo sabendo que vai ser a primeira escolha óbvia, e quais são os benefícios que ele pode ter por ir para a NBA e os benefícios que ele pode ter ficando no college. Se você está chegando por aqui agora e gosta de notícias, opiniões e tudo que cerca o mundo da NBA, você está no lugar certo, então considere se inscrever, deixar o like e ativar o sininho quando chegar no final desse vídeo, se você gostar. E se você já é um Trash Talker raiz, eu sei que você vai deixar o like porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Agora, sem mais enrolação, bora começar o conteúdo. E aqui estou eu com a notícia que me motivou a gravar este vídeo. Cooper Flagg de Duke confirma que participará do draft da NBA. O calouro e estrela de Duke, Cooper Flagg, vencedor do Wooden Award e projetado como a primeira escolha, está oficialmente entrando no draft, anunciou ele na segunda-feira. Flagg divulgou um vídeo nas redes sociais. Fãs de Duke, meus companheiros de equipe, Irmandade, todos que estiveram comigo nessa jornada, foi um ano incrível, provavelmente o melhor ano da minha vida. Eu sou muito grato e me sinto muito abençoado por todas as oportunidades que me foram dadas. Duke sempre foi um sonho pra mim, mas estou animado em anunciar que vou me inscrever no draft da NBA de 2025, disse ele. Hoje é só o começo, mas eu tenho a Irmandade comigo para o resto da vida. Então, pra gente destrinchar esse assunto com mais precisão, eu vou tópico por tópico, começando. Por que o Cooper Flagg é tão hypado? Ele não só foi um dos melhores jogadores de ensino médio desses últimos anos, ganhou o título nacional com o time de Montverde, assim como ele pulou um ano de colégio, ele reestruturou a grade acadêmica dele para que ele pudesse entrar na faculdade um ano antes. Então, com 17 anos ele já estava ingressando no college de Duke e agora ele está com 18. Ele não só entrou como um dos jogadores mais jovens a pisar numa quadra de basquete universitário norte-americano, como ele chegou pronto para dominar a liga da NCAA. E grande parte desse hype também dele de ver o quão bom ele era foi por conta daquele fatídico jogo contra a seleção dos Estados Unidos, onde ele pontuou, marcado pelos melhores jogadores do mundo. Os caras não estavam jogando a sério como jogam num jogo de playoff, por exemplo, mas o time dos Estados Unidos jamais ia querer perder para um time composto por calouros, sophomores e jogadores vindo do ensino médio. E um jogador, vindo do ensino médio, que era apenas ele que estava ali. E ele jogou muito bem, teve até determinado ponto que o time principal da seleção dos Estados Unidos, que foi para as Olimpíadas, teve que levar mais a sério para sair com a vitória. Então ali já víamos que o moleque era diferente. E ao chegar em Duke, ele causou uma repercussão tão grande por ele escolher um college tão renomado quanto o de Duke, que já teve muita gente também especulando que ele estava procurando um meio mais fácil dele ser campeão. Ele foi para Montverde, que era um programa de basquete muito bom, só que ele só veio acrescentar para levar o título. Ele chegou em Duke, que sempre foi uma faculdade muito boa, se eu não me engano ficou no top 6 ano passado, com ele se tornou a top 1. E o jeito como acabou a temporada para ele cometendo uma falta que permitiu que o time adversário virasse o jogo, depois ele errando o game winner na meia distância, deixou um gostinho amargo ali de ele ter tido a grande oportunidade de, como calouro, ter ganhado o título da NCAA. A última vez que isso aconteceu, acredito eu, que tenha sido só com o Carmelo Anthony. Além dele ter ganho o jogador do ano, o Naismith Prêmio de melhor jogador universitário do ano, além dele ter liderado Duke nas 5 principais estatísticas, pontos, rebotes, assistências, tocos e roubos de bola. Então ele é bom neste nível. Então aí que tá, ele construiu o hype dele. Eu ouso dizer que ele é o melhor prospecto norte-americano dos últimos 10 anos. Um cara mais completo, mais preparado, mais pronto pra chegar em qualquer equipe e causar uma diferença instantânea. Eu coloco ele acima do Cade Cunningham, por exemplo, coloco ele acima do Zion, coloco ele acima de muitos jogadores assim, porque já foi relatado por várias pessoas próximas a ele que ele é um cara muito competitivo. Ele leva o basquete muito a sério. Ele gosta de vencer e ele gosta do esporte. Ele ama o esporte. Tanto que por causa de dinheiro não seria o problema. Até porque eu fui fazer uma pesquisa a respeito de quanto ele já faturou, mesmo estando ainda na faculdade, ele já abocanhou 4,8 milhões de dólares. Os contratos de NIL, o contrato de imagem e semelhança, permite que as marcas contratem jogadores que não estão no profissional ainda para usar a imagem deles e eles ganham uma porcentagem disso. É aí que ele abraçou um contrato com a New Balance, é aí que ele virou garoto propaganda em alguns comerciais. Ele deve tirar ali uma casquinha também de Duke, porque Duke ganha muito dinheiro com transmissões universitárias por causa da imagem dele. Então ele não tem um problema do dinheiro, mas deixar de ser a primeira escolha do draft, ele ia deixar muito dinheiro na mesa. Assim como você também está deixando dinheiro na mesa, não explorando o universo do mercado digital. E aqui eu venho trazer a solução para você nesse vídeo, que é o MB, que não é apenas uma plataforma onde você pode adquirir bitcoins, mas e sim um universo repleto de oportunidades digitais. E o melhor
melhor de tudo é com segurança e transparência, por isso que eu venho aqui recomendar para os amigos do canal Trash Talk. E eu sei que para você pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas o quanto antes você aprender, estudar e adquirir os seus primeiros satoshis, as suas primeiras moedas digitais, você vai evitar arrependimentos, porque eu tenho certeza que você se arrepende de há 5 anos atrás não ter comprado Bitcoin e vai se arrepender daqui 5 anos de não estar comprando hoje. Eu mesmo já compro, tenho aproximadamente 2 anos. E é por isso que uma plataforma que tem mais de 12 anos no mercado, tem mais de 4 milhões de clientes na América Latina, sendo referência em blockchain e moeda tokenizada, está aqui sendo apoiadora deste canal. E eu sei que o mais complicado é você dar o primeiro passo, você comprar seus primeiros satoshis, você acertar a sua primeira cesta no basquete. Então o MB vai te ajudar com isso. Tem um link no primeiro comentário fixado, assim como o QR Code que vai estar aqui nesse canto da tela. Ou então você pode abrir a loja de aplicativos do seu celular e baixar o aplicativo totalmente gratuito e já começar com apenas alguns cliques e alguns minutinhos com algumas informações pessoais, abrir a sua conta. E para quem é amigo do canal Trash Talk, por tempo limitado você vai poder depositar pelo menos R$50 e vai receber R$25 de bônus para você usar como quiser. Porque as moedas digitais já não fazem parte apenas do futuro, mas sim do presente. Vem para o MB. Muito obrigado, MB, por confiar no meu trabalho. Então por que eu disse que ele podia estar deixando muito dinheiro na mesa? É que se a gente olhar os contratos dos jogadores draftados pela NBA, a diferença do top 1 para o top 10 é de aproximadamente 6 milhões de dólares. Então ele pode estar deixando de ganhar um valor significativo de grana se ele não se colocasse apto para o draft desse ano. Porque vai lá saber Deus o que pode acontecer, vai que ele lesiona, perde uma temporada, vai que outros jogadores começam a despontar muito e tiram um brilho dele, começa a jogar ele mais para baixo, ele vai estar perdendo muita grana. Então eu acho que esse pode ter sido um dos motivos que levou ele a reconsiderar entrar na NBA, já que tava todo mundo assim receoso que ele não entrasse no draft. Que ele até falou que ele gostaria de voltar pra Duke e passar mais um ano por lá. Então um valorzinho ali de 6 milhões pesou um pouquinho na conta do garoto. Outro motivo que também pode ter levado ele a considerar entrar no draft agora, já que ele anunciou faz 2 dias apenas, foram as equipes que ficaram de fora dos playoffs. Porque se a gente der uma olhada legal aqui, ó, pela Conferência Oeste, quem tá de fora da pós-temporada, Suns, Trail Blazers, Spurs, Pelicans e Jazz. E pela Conferência Leste, Raptors, Nets, 76ers, Hornets e Wizards. Então eu vejo pelo menos umas 5 equipes nesses times que eu acabei de citar pra vocês que podem convencer ele a não remover a sua elegibilidade para o draft de 2025. Caso vocês não saibam, a elegibilidade dele foi declarada há 2 dias atrás, no dia 20. Isso que ele tinha apenas até dia 26, daqui 4 dias, pra ele falar se ele ia entrar ou não. Fez um suspense bem grande, falando que ele poderia demorar semanas até pra fazer essa decisão dele, mas acabou que saiu ali aos 40 do segundo. E por que ele pôde fazer todo esse drama na hora de decidir se ele ia pro draft ou não? Porque a loteria do draft vai acontecer no dia 12 de maio. Tem alguns dias aí, ó, 2 semaninhas pra acontecer a loteria do draft aproximadamente, e ele vai poder saber com eficácia qual que vai ser o time que provavelmente vai escolher ele. Enquanto isso, ele pode remover o seu nome da lista do draft sem sofrer nenhuma punição até o dia 15 de junho, faltando apenas 10 dias para o draft oficial da NBA. Então, tamo competindo, mas não tamo competindo. Ele tá com o nome dele ali, mas ele pode remover a qualquer momento até o meio de junho. Então, por toda essa flexibilidade que ele tem de decidir o futuro dele, assim como ele decidiu que ia pra Montverde, assim como ele decidiu que ia pra Duke, ele pode também dar aquela pré-selecionada o time que ele tá indo. Isso pode ser algo ruim? Sim. Tem muita gente que considera isso um movimento fraco, dele querer selecionar um time para ele poder ir, que dê a melhor infraestrutura para ele já conseguir bons resultados em menos tempo. Eu vi até alguns comentários de uma rapaziada falando, quando o Jordan chegou no Chicago Bulls não era nada. Quando o LeBron chegou lá no Cleveland, o Cleveland não era nada. Beleza, mas essas franquias pelo menos têm o histórico de montar uma equipe agradável, mesmo que ele vai ser o exponente. Agora, o Wizards. Qual é a chance de alguém conseguir modificar a realidade do Wizards? Mas tá, eu não cheguei ainda nas considerações da minha opinião. Então agora vamos para o ponto 2 desse vídeo, porque ele é a escolha óbvia. Além da mentalidade dele de sempre treinar muito, de se dedicar muito, de ser um cara frenético por mudanças e querer a melhor versão dele mesmo, ele é um cara que consegue dominar em todos os cantos da quadra. Ele joga muito bem sem a bola, fazendo cuts, ele é muito atlético, finaliza muito bem, colecionou várias dunks, vários highlights para cima dos adversários. Ele é um cara que tem um jogo muito polido jogando no post, ele consegue ganhar na fisicalidade, ganhar o seu espaço ali, criar aquela separação com o defensor e finalizar na meia distância, tem um arremesso preciso dali. Ele era um cara que chegou na NCAA com um arremesso não tão bom, mas com os treinamentos dentro ali de Duke, que tem uma estrutura absurda, ele evoluiu muito seus aproveitamentos atrás do arco. E a cereja do bolo, que é o cara é um excelente defensor, talvez o melhor defensor que o draft viu nos últimos 10 anos, tirando o Victor Wembanyama. Assim, pra chegar numa primeira temporada causando um impacto imediato numa franquia. Sem falar que ele também é muito bom carregando a bola, achando os companheiros
companheiros, aproveitando as dobras pra passar bem pra um companheiro que estiver livre. Ele consegue enxergar os espaços. Ele não é assim um passador nível Jokic, mas ele é um assistente decente. Então pro cara estar presente em todos os cantos da quadra, positivamente nas 5 estatísticas principais de um time, ele consegue ser o melhor jogador de qualquer uma das franquias assim que não tem um exponente ainda na NBA, como por exemplo um Nets da vida. Ele consegue ser o melhor jogador de lá se ele chegar hoje. Ele consegue ser o melhor jogador do Bulls se ele chegar lá hoje. Ele consegue ser o melhor jogador de um Wizards assim se ele chegar lá hoje. Você pode até argumentar que o Jordan Poole é um pouco melhor ofensivamente, mas só que um jogador mais completo. O Cooper Flag já é mais completo que o Jordan Poole, na minha opinião. Porque mesmo sendo muito cedo ainda pra falar, eu considero o Cooper Flag um cara que tem um potencial de se tornar em um curto período de tempo um Jason Tatum. E eu sei que tem muita gente que não gosta do Jason Tatum e também não vai gostar dessa comparação. Só que um cara que é primeiro time ideal da NBA e tem potencial e basquete pra sempre estar nas conversas de MVP, eu acho que é um bom comparativo pro estilo de jogo, altura, impacto ofensivo e defensivo, além de ambos também ter vindo de Duke. Então é por isso que eu acho que nenhum jogador acaba tirando esse top 1 do draft dele de 2025. E quais são os times que o Cooper Flag pode ir neste draft? Quais são os times que têm as melhores chances de poder ficar com a primeira escolha? Empatados em primeiro lugar, temos Jazz, Wizards e Hornets com 14% de chance. Em segundo lugar, temos o Pelicans com 12,5% de chance, depois o Sixers com 10,5% de chance, depois o Nets com 9% de chance, depois o Raptors com 7,5%, seguido de Spurs, Rockets, Blazers e o restante são times que se classificaram ali via play-in e têm chances até 2% de ficar com o Cooper Flag, ou se não aqueles que também foram desclassificados do play-in, que é o Mavericks, o Hawks, o Warriors, Bulls, Heat, Magic, Kings e Grizzlies. Aí eu sei que você deve estar estranhando, mas por que o Rockets ele ainda tá nos playoffs? É porque teve uma troca há algum tempo atrás que o Rockets adquiriu as picks do Suns. Então se o Suns acabar pegando a grande pick de número 1 na loteria, vai diretamente para o Rockets. E esse é um dos motivos que eu acho que alguma das estrelas do Suns vai acabar no Texas vestindo as cores vermelha e branca. E quando eu já estava editando esse vídeo, eu notei que a última parte ficou sem áudio, que foi as considerações finais, as minhas opiniões. Então, aqui estou eu novamente para gravar. Considerações finais então, minha rapaziada. O que eu acho sobre o futuro agora do Cooper Flag? Se sair ali na loteria do draft um Hornets, um Wizards, quem sabe um Jazz, eu acho que ele vai acabar pulando fora. Até um Pelicans, porque tem até um grande histórico das estrelas não darem certo lá, da franquia ser meio mal gerida, tem o drama de Zion Williamson, tem muita coisa envolvendo o Pelicans que eu não sei se o Cooper Flag vai querer se envolver ali no meio. Agora, se sair na noite da loteria um Spurs, um Rockets e um Philadelphia 76ers, no Rockets no caso vindo do Suns, né? Eu acredito que ele mantém o nome dele do draft e abdica de ganhar um título da NCAA. Eu, se fosse ele, não entrava pro draft ainda desse ano, deixava só na expectativa mesmo. Por mais que seja algo bastante egoísta de se fazer, eu voltaria pra NCAA, ganharia um título nacional por Duke, até porque nessa próxima temporada vai ter a adição do Cameron Boozer, então vai ajudar 2 jogadores a ter um futuro brilhante na NBA no mesmo time pra conquistar um título junto. E aí ele vai voltar pra NBA, mais uma vez sendo a primeira pick do draft, mantendo bons rendimentos. Mas isso é uma situação hipotética dele conseguir se manter saudável. Mas tem uma chance dele gabaritar todos os 3 níveis, sabe? E é o que eu gostaria de fazer. Ganhar no ensino médio, se eu fosse talentoso como ele, obviamente. Ganhar no ensino médio, ganhar na faculdade e depois ir pra NBA, pra algum time que também tem um suporte legal, pra ele ter um futuro bacana, sabe? Como um Spurs da vida. E a chance também do Spurs ficar ruim por mais uma temporada de fora dos playoffs também é baixa. Mas mesmo assim eu arriscaria voltar pra NCAA e ganhar um título depois ir pra NBA. Mas lembrando que essa é apenas a minha opinião a respeito do futuro do Cooper Flag. O que você acha? Deixe aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. E se você ficou até aqui, eu acho que você deve ter gostado do vídeo, então se inscreva agora, ative o sininho, deixa o like, já vai estar me ajudando muito. Se você quiser ajudar mais diretamente, entre para a família de membros, tem alguns benefícios, inclusive um sorteio todo dia 22. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir mais um vídeo, eu te vejo no próximo, um forte abraço e falou!